Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Célula In Podcast. Meu nome é Fabrício Tavares e hoje vamos falar sobre multiplicação de rede de jovens. E para conversar com a gente hoje está aqui o Lucas Donha. O Lucas é pastor de jovens na Igreja Amor e Cuidado, em Araçatuba, São Paulo. E ao lado de sua esposa, Daniela, estão à frente do Ministério de Juventude Alive. Muito obrigado por aceitar o convite, Lucas. E junto comigo, o seu co-host de sempre, Alexander Reis. E aí, Alex, beleza? Olá, pessoal. Seja bem-vindo, Lucas. Lucas, começa contando pra gente um pouquinho da história de como você chegou onde você está, como pastor hoje, liderando a juventude da Amor e Cuidado. Muito obrigado, primeiramente, ao Alex, ao Fabrício, que tem esse trabalho aí muito, muito relevante, que é o Célula In, o trabalho de cuidado das igrejas. Isso tem sido extraordinário. Estou muito feliz em estar aqui gravando e passar um pouquinho daquilo que Deus tem realizado na minha vida e ministério com juventude aqui. Eu sou, como o Fabrício já disse, sou pastor da Juventude Alive, o Ministério de Jovens da Igreja Amor e Cuidado. Sou pastoreado pelo pastor Marcelo Toschi, que é o nosso pastor aqui da igreja. Estou junto com a minha esposa, estamos liderando aqui a juventude. E tive um chamado do Senhor em 2009 e fui conversar com o meu pastor, e meu pastor me direcionou e falou assim: filho, abra uma célula. E eu abri a primeira célula lá em 2009, essa célula começou a crescer, começou a multiplicar. Nós não éramos ainda uma igreja em células, mas era uma igreja com células, era um ministério da igreja. Mas mesmo assim a célula começou a crescer, né? Teve cerca de 30, 40 jovens e adolescentes ali na célula. E foi onde eu tive uma confirmação muito forte do meu chamado. Deus começou a me levar a isso e me mostrar que o meu caminho seria ganhar almas, cuidar de pessoas, pastorear. Eu sentei com o meu pastor, pus isso para ele. Então, tendo a confirmação da igreja e o envio da igreja, eu fui para um seminário onde fiquei 3 anos. Estudei, aprendi. Fui o último a ser enviado para seminário, porque depois disso a igreja entrou em células, a transição para uma igreja em células, e aí os pastores agora são formados a partir das células. Nesse início, já tínhamos um pastor de jovens, e eu fiquei 3 anos ali no seminário, e voltei, depois de 3 anos, para trabalhar na igreja, como ministro da juventude, junto com o pastor que tínhamos, junto com o pastor Marcelo, e entre outros líderes da juventude. Então, esse seminário de 3 anos foi de qual período a qual período? Começamos em 2010, encerramos em 2013. Fui junto com a minha esposa para o seminário, nós ainda namorávamos. E depois voltamos para cá, comecei a trabalhar como ministro de juventude. Era para eu liderar os adolescentes na época, mas aí chegou um outro líder nesse tempo que eu estava no seminário, começou a liderá-los. Aí eu cheguei e fiquei ali, né, como auxiliar do pastor de jovens. Eu auxiliava o pastor, que era o pastor aqui, e em um determinado momento, o pastor que era pastor de jovens aqui, ele foi para uma outra igreja. E aí, então, eu continuei trabalhando como ministro e em 2015 eu fui ordenado pastor. Isso já cuidando das células, eu voltei do seminário, eu assumi uma supervisão diária, a mesma supervisão que eu tinha deixado lá atrás. Fui para o seminário, deixei uma célula, essa célula cresceu, multiplicou, se tornou uma supervisão. Quando eu voltei, eu assumi essa supervisão. Porque mesmo no seminário, eu vinha de férias, e sempre estive em contato com ele, sempre estava em contato, porque eu já tinha uma direção, que o meu chamado era para a igreja, pastorear. Então, sempre que eu ia de férias, eu trabalhava com a juventude nas células. Eu visitava, abria células, enfim. Quando eu voltei, eu assumi a supervisão. E a partir daí, começou o meu crescimento mais assim, incisivo na igreja, com a juventude, né, mais específico. Fui crescendo. Aí, então, nesse meio período, eu fiquei sendo treinado, e aí precisou de um pastor numa região de adultos, que é a região vermelha da nossa igreja. E quando eu estava pastoreando essa região, eu comecei a orar para Deus, meu chamado, o Senhor tem um chamado, eu tenho um chamado com juventude e tal. E aí foi quando o pastor Marcelo sentiu a necessidade, e já sentiu que era o tempo, até por uma questão de amadurecimento, de me voltar para a região azul, e que eu assumisse essa região, que é a região de células da juventude da igreja. Tudo faz parte da Juventude Alive, ok? E aí, então, eu fiquei um tempo pastoreando sem ser ordenado pastor, pastoreando a região aqui, porque nós denominamos pastores de região, mesmo se a pessoa não é ordenada ainda. Depois de algum tempo, em 2015, eu fui ordenado pastor da juventude mesmo. Então, nós estamos aí trabalhando firmemente, já há 3 anos como pastor, mas já na igreja eu estou desde 2013.
desde 2013 já trabalhando como ministro, crescendo, aprendendo, e hoje tenho a oportunidade de cuidar dessa galera aí. Nesse início em que a igreja ainda não era uma igreja em célula, mas era uma igreja que tinha células, existia algum foco de células voltada para jovens especificamente ou não? Acho que a igreja ao todo tinha 8 ou 9 células. Era pequeno no início, né? Ah, Aí entendi. foi quando o pastor Marcelo entrou, Deus deu essa visão para ele. Ele conheceu pessoas e Deus deu essa visão de células, né, através de várias pessoas que já trabalham. Ele começou a seguir, ele começou a andar junto. E aí, então, Entendi. as células deixaram de ser um ministério e entraram para ser a vida da igreja, né? E nós tínhamos, acho que 5 ou 6 células de adultos e 2 células de jovens. Era bem especificado assim. Entendi. Destas 2 células de jovens é onde nasceu a região azul. Nós trabalhamos aqui com cores, né? Tem algumas que trabalham com nomes, nós trabalhamos com cores. Então, a cor azul começou a ser a região das células de jovens. Isso quando foi fazer a célula protótipo, né? Aquele início. Quando começaram as regiões para ter um trabalho de organização melhor, aí foi aonde nasceu a região azul, onde nasceu a região amarela, a região verde e a região vermelha, as 4 regiões da igreja. Isso já em 2015. 2011 para 2012, foi nessa faixa aí de... bem lá atrás, entendi. De ano, tô tentando lembrar aqui, mas é 2011, 2012. Nessa época eu estava no seminário ainda, mas foi a época da transição. E aí as regiões foram formadas e a região azul ficou denominada região de jovens. Quando eu cheguei na igreja para trabalhar mesmo, saí do seminário e vim para cá, a igreja tinha cerca de 50 células de jovens já. Tinha multiplicado bastante. Mas no início, realmente, era só 2 células e essas 2 células tinham um cunho voltado para a juventude mesmo. Eram mais jovens que eu e as outras células da igreja, que eram poucas também, mas eram mais de adultos, entendeu? Então pode dizer que, na verdade, o movimento de células de adolescentes e de jovens começou junto com o movimento de migração da igreja mesmo para o modelo celular, né? Sim, desde o início. Então, assim, não foi nada específico para jovens. Ela começou intencionalmente com o movimento da igreja, mudando de uma igreja com células para uma igreja em células, né? Isso. Aí foi intencional a questão de ter uma região específica para a juventude. Isso aí foi intencional. Sim. Pela questão do contato, pela questão da afinidade, né? Jovem com jovem, a linguagem é a mesma e tudo isso. Ô Lucas, as regiões das células de jovens é a roxa aí? A roxa e a azul. Roxa e azul. Roxa é do Giovanni e azul é você. Isso. Começamos com a azul, né? Aí a azul chegou a 100 células. Quando nós chegamos na verdade, o número exato mesmo foi 106 células. Quando chegamos a 106 células, o nosso pastor ele sentiu necessidade de ter mais uma região na igreja. Porque nós tínhamos 4 regiões. E ele sentiu necessidade de ter mais uma para organizar, para dar uma difundida no trabalho, né? E aí multiplicamos a azul na roxa. Então, a região azul ficou com um perfil mais jovens, universitários, 19 até seus 30, 35 anos. E a região roxa ficou com um perfil um pouco mais adolescentes. E isso vinha justamente da naturalidade das pessoas. Lucas e Giovanni. Minha galera um pouco mais velha e o Giovanni já trabalhava com os adolescentes por ter essa idade. Então ele é um líder jovem e eu também um líder jovem. Nós estamos liderando pessoas praticamente das mesmas idades, né? Então nós estamos trabalhando assim. Voltando um pouquinho antes dessas 106 células, até chegar a esse número, o levantamento de líderes, ele foi acontecendo organicamente, à medida ali que o convidado chama o outro, e aí levanta-se um líder em treinamento e tudo, com as multiplicações, ou houve algum momento onde estrategicamente vocês decidiram levantar líderes com uma determinada faixa etária, para que essa multiplicação futura aí dessas 106 células acontecesse? Foi algo assim bem orgânico. As células foram multiplicando, como toda região de juventude, tivemos algumas perdas e tal, né? Isso é natural, mas a multiplicação foi natural, foi orgânica. Não foi levantado ninguém específico simplesmente para assumir, entendeu? Nós temos as questões das hierarquias, né? Para trabalhar com a juventude. Então, pastor de região, supervisor, coordenador de distrito, depois supervisor de área, depois supervisor de setor, líder de célula e assim
até chegar ao membro da célula, né, comum, que ainda não tem nenhum papel de liderança. Por exemplo, o Giovanni, ele já era um coordenador de distrito, ele já tinha 48 células na época. Então, ele já cuidava desse pessoal. E eu tenho um outro coordenador de distrito, que é o Danilo. São 2 coordenadores de distrito. E aí, como o Giovanni já tinha um perfil da galera dele mais adolescentes, foi aonde o pastor teve essa decisão, nosso pastor Marcelo, a decisão de multiplicar o grupo. E nós aceitamos o desafio e foi muito bom. Foi um desafio muito bom, porque nós saímos de 100 células para quase 180 agora, juntando as 2 regiões. Somos quase em 180. Eu estou completando 100 células agora no final de agosto. E o Giovanni está indo para 78 células, quase 80 células também. Dá para ver pela sua fala que foi um crescimento muito grande, né, de células. De 2 para 50, para 100 e agora quase 200, Isso. quase 200 células. Deixa eu emendar com uma pergunta. Eu acredito que vocês tinham talvez um culto específico para jovens, né, separado, eu diria, do culto principal da igreja, do culto mais tradicional da igreja. Vocês tinham esse culto? E aí, com isso, né, vocês perceberam esse crescimento de jovens também nesse culto? Ou vocês estavam percebendo um crescimento só das células, mas não envolvidos tanto assim com outros eventos e com os cultos da igreja? Então, assim, nós sempre tivemos o culto da juventude. O pastor Marcelo ele trouxe uma visão nova para a igreja e ele sentiu a necessidade de ter um culto de jovens. Isso eu não era nem pastor, não tinha nenhum pastor de jovens na igreja, era só o pastor Marcelo. Antes mesmo da migração para o modelo celular, já tinha o culto de jovens. Já tinha o culto. Tem um nome engraçado, chamava Clique. Né? Hoje a gente não usa mais porque nós já estamos na era touch. Então, mas na época, né, foi em 2008 para 2009, foi na época que o pastor Marcelo chegou na nossa igreja. Então ele trabalhou isso, porque ele vem de um ministério, o pastor Marcelo, ele era pastor de jovens em uma outra igreja. Entendi. Então ele chegou, ele já era um pastor jovem, ele sentiu a necessidade, toda a igreja precisa ter jovens muito fortes. Né? Então ele começou a trabalhar com isso, aí já tinha as células também, mas aí as células foram crescendo, só que eram 2 coisas separadas, né? Célula e culto. Quando nós entramos na visão celular, nós entendemos que são 2 asas. É célula e celebração, as 2 precisam andar juntas. E aí, quando eu assumi o pastoreio, nós tínhamos um número grande de células já, 78 células, e nós chegamos a 100. Quando chegamos a 100, nós começamos a perceber um número baixo de pessoas no culto, na celebração. Não era representado, né, no culto a quantidade de pessoas que estavam nas células. Isso não estava sendo representado. Nós tínhamos cerca de 1.000 pessoas, mais ou menos, em células, e em média 200 no culto. Isso foi algo que chamou nossa atenção. Não, isso está errado, precisa acontecer alguma coisa, precisamos trazer esse povo. E nós não estávamos enxergando aonde estava o erro, aonde estava o problema. Até que eu comecei a ter algumas influências, né? Eu comecei a andar com algumas pessoas, uma delas é o pastor Marcos Madaleno, da Igreja da Cidade, São José dos Campos, Juventude Eleve. Eu entrei para o GKPN, que é um grupo de pastores relevantes no Brasil. Eu comecei a conhecer pessoas, também Léo Matos aí da IBC, pessoas que têm vivido algo grande, algo novo, um avivamento no meio da juventude. E eu comecei a seguir esse pessoal e comecei a ver algumas coisas que precisavam acontecer, né? Umas inspirações, e uma delas foi essa questão da multiplicação dos cultos. Fazer um ambiente para cada faixa etária. E eu trouxe essa proposta. Meu pastor, que também já tinha essa visão, e aí então nós conversamos e ele me desafiou, falou, não, vamos fazer isso rápido. Quando eu fui falar para ele, falei, pastor, estou precisando multiplicar as celebrações, eu trouxe a ideia, né? E ele já tinha visto também em São José, já tinha falado comigo sobre isso, e eu estava amadurecendo essa ideia. Eu falei, então, nós estamos pensando em fazer lá para novembro, dezembro. Isso era mais ou menos meados de maio. Ele falou assim, filhão, beleza, vamos fazer, só que é o seguinte, nós vamos fazer agora, já em agosto. Eu falei, agora? E lançou o desafio, eu falei, tá bom. Então, o que eu fiz? Até entrando um pouco na questão da transição. Eu orei, falei, Deus, me dá uma estratégia. Eu fiz uma transição, fiz uma série de mensagens, de 4 mensagens. E o tema era desafios que me movem. Trabalhando essa questão de desafios que nós recebemos e nós precisamos nos mover por esses desafios, né? Eu me movo por alguma coisa, eu me movo por um desafio maior, eu me movo para ganhar almas porque eu sei quem Jesus é, eu sei o que ele fez na minha vida e eu sei
aquilo que nos espera, que nos aguarda, que é a eternidade. Então eu me movo para falar do amor de Deus, para que pessoas sejam transformadas e salvas. Então eu trabalhei essa série, eu fiz essa série de mensagens e eu abordei 4 temas específicos, e sendo que esses temas, no último deles, eu trabalhei o tema da multiplicação. Então, nós fizemos um ato profético, onde eu expliquei o que iria acontecer. Eu já vinha falando nesse tempo, mas no último dia eu expliquei o que iria acontecer. A partir daquele sábado, nós não teríamos mais um cultão de juventude, onde todo mundo estava junto, mas nós iríamos, a partir de agora, ter cada culto em sua faixa etária, cada culto para a sua faixa etária, de forma simultânea. Então, levantei o Giovanni, que ele já cuidava dos adolescentes, já acontecia o culto de adolescentes na sexta, não era no sábado, então eram 2 cultos diferentes. Então nós trouxemos todos para o sábado e fizemos essa multiplicação. Eu levantei um líder para o Way, que é acima de 30 anos de idade, ou pessoas mais maduras, e levantei um líder para o grupo de casais, que é o A3. Nós trabalhamos com os casais também. Somos hoje, na verdade eu falei 3 faixas etárias, mas somos hoje em 4 faixas etárias, é que uma nós estamos fortalecendo bastante, que é essa do A3. E aí fizemos um culto específico para isso, e um ato profético, onde cada líder estaria com o seu povo. No meio da igreja mesmo, nós fizemos isso, cada faixa etária, você é adolescente, vai para cá, você que é jovem, vai para cá, você que é jovem maduro, vai para lá, você que é casal, e aí nós fizemos um ato profético. E neste dia, não somente eu preguei, mas os líderes das faixas etárias pregaram, entendeu? E aí cada um deu uma palavra, um ponto da palavra sobre multiplicação. E a partir dali, nós começamos as multiplicações. Nós tínhamos cerca de 180 pessoas nesse culto. E a partir do próximo sábado, fizemos já os cultos simultâneos dentro do campus. Nós temos 2 espaços bons no campus e um no campus centro, que é a igreja onde se reunia antigamente. Então estava acontecendo 3 cultos simultaneamente. Simultaneamente. Aí nós trabalhamos isso e foi assim, foi muito de Deus, foi algo sobrenatural, porque dentro de 2, 3 meses nós já saímos de 200 pessoas a média do nosso culto para quase 500. Hoje nós estamos atingindo aí um pico de quando lota bastante, quando não tem nada, não tem nenhum evento, nenhum casamento, nem nada da igreja, quase 600 jovens todos os sábados. Nos 3 cultos, né? Juntando os 3 cultos. Juntando os 3 cultos, isso. Nós trabalhamos a Live Livre, que é de 19 a 29, e essa galera, uma média de 300 pessoas, 290. A Live Up, uma média de 130, 150 pessoas todos os sábados. E o Alive Way, que é o de jovens maduros, acima de 30 anos, temos uma média de 50 pessoas, que é um ministério que nós estamos começando ele, trabalhando ele mais especificamente agora. O de casais, nós tivemos um trabalho muito forte há pouco tempo atrás, mas aí os nossos líderes precisaram sair e ficamos um tempo parado. Estamos retomando agora o A3, que é para casais de namorados e noivos. É um culto mensal esse. Esse aí não é semanal, mas é mensal. Semanal acontece em 3 cultos. Essa percepção de que a divisão de um culto único em mais de um por faixa etária, você teve observando alguma outra igreja, alguma outra pessoa, como você estava falando, que estava acompanhando, né, que estava caminhando mais próximo com outros pastores e outros líderes também? Ou foi uma coisa que vocês perceberam que não, vale a pena fazer isso? Isso veio de fora? Como é que foi essa percepção que essa divisão seria interessante? Então, eu já tinha um incômodo dentro de mim. Cara, tá uma coisa errada. Eu não sei por que o pessoal não tá vindo, e nós temos muita gente em célula. E conversando com alguns pastores, líderes no Brasil, conversando com o meu pastor também, com os meus líderes, nós começamos a perceber que a galera, eles não estavam tão satisfeitos com o culto, não por causa do culto em si, mas justamente por causa do ambiente. Era muito misturado, né? Era um culto muito misturado. Então, era adolescentes, jovens e jovens mais velhos. Uma mistura. E às vezes há essas questões entre o jovem, né? Não quero ficar muito com adolescente, porque nós tínhamos uma faixa etária de 12 anos até 30 no culto. Até a palavra, na verdade, que vai ser ministrada, às vezes não pode ser muito... densa, né? Exatamente, Justamente, porque vai ter que ter uma palavra focada para cada idade ali, talvez. Justamente, é bem isso mesmo. É a questão da palavra também, a questão das estratégias do culto. Por exemplo, nós temos
falando um pouquinho sobre estratégias de culto, sobre o que a gente tem feito nos cultos, nós temos 3 perfis de culto. Temos um culto para a galera mais velha, que é um culto, assim, meio que parecido com o culto de domingo, entende? Sim. É um culto um pouco mais tranquilo, né? Não tem muita música rápida, agitada e tal. Tem alguns momentos, momento de conhecer a pessoa que está dando a honra pela primeira vez, alguns momentos que existem no culto. Não é aquele culto que a gente olha e fala assim, nossa, cara, isso aqui é um culto de jovens. Não, é um culto um pouco mais maduro. Sim. Por quê? Porque a galera é um pouco mais madura, mas está dentro da juventude. É um líder da juventude, segue uma linha de juventude. Eu tento não tirar essa identidade. Sim. E aí temos o culto da Live Livre, que já é um pouco intermediário. Ele já mescla um pouco entre coisas um pouco mais de adolescentes e um pouco de jovens mais maduros. É para universitários. E acontece no templo principal do Campus Bela Vista. Então, temos algumas interações, né, intervenções. Um culto mais animado, né? Posso falar assim, talvez. Isso, um pouco mais animado, chama atenção, algumas coisas diferentes. Fazemos alguns painéis, né, alguns temas específicos e tal. Então, trabalhamos muito com isso. Trabalhamos bastante com questão de vídeo. É uma faixa etária que pede um pouco isso. E temos os adolescentes. Os adolescentes é um culto um pouco mais curto, porque adolescente não consegue ficar muito tempo parado prestando atenção em alguma coisa. Então, é um culto um pouco mais curto, né? Tratando de louvor e palavra. Existe louvor, palavra, apelo, a gente faz tudo, não perdemos essa essência. Mas é um culto um pouco mais curto. E, ao final de todos os cultos, existe uma coisa chamada Guerra das Tribos, que é uma estratégia que o nosso líder de adolescentes, o Giovanni, aderiu e viu, achou muito legal. Eu costumo dizer assim, cara, a gente não pode patentear nada, mas a gente pode copiar e usar para que o reino cresça. Né? Claro, já está patenteado, mas a gente copia e usa, né? A gente adapta ao nosso jeito, né? Pega as nossas peculiaridades e a gente adapta aquilo ali, aquela ideia que já existe para poder... Então nós aderimos isso, essa Guerra das Tribos, é muito legal e é algo que tem chamado muitos adolescentes, tem trazido muitos adolescentes. Eles gostam bastante disso, né? Que é uma gincana. Não é uma gincana em si, não damos o nome de gincana, né? Mas como nós somos mais velhos de igreja, a gente sabe que é essa questão de gincana. Então, o nome não é gincana, mas nós damos o nome de Guerra das Tribos, mas é como se fosse uma gincana, né? Só deu uma camuflada aí no nome. E tem sido bem legal, porque eles vão disputando, tem jogo de futebol, tem várias coisas durante o ano, e no final tem um acampamento dos adolescentes, onde existe a premiação da Guerra das Tribos. Ali acontecem as provas finais, tem duas equipes que disputam entre si. Sim. Não sai briga, não sai discussão, nem nada. É algo bem legal, tem fluído muito, tem trazido muitos visitantes, né? Então é um culto assim bem, bem animado. Aquilo que o Livre e o Way não tem tanto, o Up já tem de sobra, entendeu? Por ser adolescentes. Mas essa mescla legal de faixas etárias, né? Cada um no seu, cada um na sua faixa etária, isso tem gerado muito resultado. Eu acredito que isso tenha sido muito bem recebido, né? Pelos jovens de forma geral, porque eles ganharam um presente aí que era um culto mais com a cara deles, né? Ou não, ou teve alguma resistência por parte das pessoas aí, por parte dos jovens? Cara, foi muito bem recebido. Foi muito bem recebido mesmo. O que aconteceu? Os jovens que não iam no culto, por terem alguma resistência, eles passaram aí. Eles começaram aí, começaram a gostar, começaram a se apaixonar pelo culto e hoje são frequentes, né? Vão de uma forma assim muito frequente, trabalham, participam e isso tem sido muito bom. Entendi. Vocês tiveram algumas dificuldades com relação a essa multiplicação, vou chamar assim? Com relação às dificuldades, como é que se deu isso? Muito bem, nós tivemos uma dificuldade somente na questão de discernir qual eram as atividades que iríamos usar para cada faixa etária, entende? O que nós iríamos usar, qual a estratégia para cada faixa etária, porque a gente foi assim, na fé, né? Nós multiplicamos e nós não tínhamos ainda as ideias. Então, no meio do processo, as ideias começaram a fluir. Como fazer o culto de jovens, culto para adolescentes, culto para jovens maduros. Essa foi uma das dificuldades. E uma outra dificuldade foi com uma das faixas etárias, que foi a Live Way, que é uma faixa etária acima de 30 anos. A galera mais madura. O cara que tem lá seus 28, 29, já casou. Ele não perde a essência da juventude, mas ele tem um culto específico para ele.
Então, por exemplo, essa faixa etária nós começamos e tinha mais ou menos 15 pessoas, cara, pra você ter uma noção. E vocês mantiveram, mesmo com 15 pessoas ali, vocês mantiveram o culto. Mantivemos o culto, porque Deus tinha dado a visão, a direção, então a gente seguiu. E começamos a trabalhar e percebemos que a Live Way não ia. A galera parece que não fluía, não queria, tava um negócio assim, meio engessado ainda. E aí um dia nós estávamos, depois de acho que mais de um ano já, trabalhando com a juventude multiplicada, que nós tivemos uma reunião de células e depois dessa reunião nós ficamos alguns líderes ali, porque nós estávamos na chácara e a chácara ficou liberada pra gente, nós ficamos alguns líderes da juventude conversando até a noite, assim, né? E aí foi aonde nasceu a ideia, né, de mudar o nome, porque não era esse nome. O nome era A Mais, então a galera já se sentia um pouco a mais, né? Já se sentia um pouco mais velho. Então já tinha aquela cultura assim, é o culto para os solteiros. E isso já dava uma inibida no culto. Então, o que nós fizemos? Nós mudamos o nome, debaixo de oração, oramos ali e tal, pedindo para Deus. Formamos uma equipe forte e, cara, foi assim, dentro de 6 meses, saímos de 15 pessoas para 50, 60. Já teve dias de dar aqui no culto, quando temos um culto específico do futebol. Isso num evento ponte, um evento que chamamos de evento ponte, que é para trazer pessoas. E vem para cá, no Live Way. Já tivemos 200 pessoas no culto, né? 200, mas a média é 50, 60, né? Essa média aí. Então é algo bem legal. Isso mostra o tanto que ter uma identidade bem definida ali e marketear, no bom sentido, essa identidade importa, né? Porque às vezes você coloca de uma forma em que a pessoa vai se sentir não representada, vou chamar assim. Você falou que, né, mudou o nome, já ajudou, né? Fortaleceu a equipe de liderança, já cria um pouco mais de identidade, de força ali. Isso dá uma vida nova realmente para aquele culto, né? Justamente. E as pessoas das células começaram a entender e a ver isso. Falaram, cara, tem um culto e começaram a ir, entende? Mas eu ainda estou trabalhando fortemente com as células, fazendo trabalhos com supervisores, né? Tudo está na supervisão, né? Para toda igreja em célula sabe que o foco para o crescimento, para o romper, é a supervisão. Então, ter bons supervisores é algo sobrenatural. Então, trabalhando forte com os supervisores, eu estou falando com o Giovanni para trabalhar forte com os supervisores, porque nós ainda temos muitos alvos. Eu quero ter pelo menos 70% do meu povo de célula participando de culto. E o restante participa da célula, né? Enfim, esse ainda é um sonho, mas estamos trabalhando. Lucas, nessa distribuição da live, houve em algum momento algum sentimento de bairrismo entre essas distribuições? Não houve nenhuma... Inicialmente, assim, não houve essa questão do bairrismo. Por quê? Porque eu deixei bem claro, na série de mensagens, eu deixei bem claro que nós não estávamos nos dividindo, nós estávamos multiplicando para crescer, nós estávamos multiplicando para gerar novos frutos, né? No dia eu expliquei muito bem isso, e os líderes, os meus líderes de juventude aqui que estão à frente das faixas etárias, eles têm essa convicção muito forte, tanto é que eu os oriento a estar sempre falando de todas as faixas etárias no seu culto. De alguma forma, incluir alguma coisa da faixa etária. Você que está aqui, você tem acima de 18 anos, nós temos uma faixa etária específica para você, faz parte da nossa juventude, nós estamos aqui por uma questão de facilitação, ajudar você que é adolescente, jovem e tal. Então, sempre trabalhar essa unidade, entendeu? Aí depois, no meio do processo, ou já depois de um ano, mais ou menos, começou algumas brincadeirinhas, né? Porque o app é melhor, porque o livro é... E aí nós já cortamos. Por quê? Nós fazemos, de vez em quando, o culto unido, todo mundo junto, entendeu? Que é o tudo junto. Geralmente quando tem algum evento na igreja, geralmente quando tem alguma coisa específica que não vai dar para fazer uma das faixas etárias, a gente une os cultos e também, algumas vezes, com formas justamente estratégicas, para a galera não perder a unidade e entender que faz parte da juventude. Também como a conferência, fazemos a conferência de juventude, onde une todos os jovens da igreja, entendeu? Que é no carnaval. Então, não houve inicialmente, depois algumas brincadeirinhas, e a gente sabe que de brincadeiras podem nascer a divisão. Sim. Então a gente já cortou, mas nada de púlpito, foi em amor, né? Com os próprios adolescentes e jovens, olha, não fala assim não e tal. Então foi algo mais
restrito, não foi nada assim explícito que aconteceu ou gerou alguma divisão. Sim. Tem uma idade mínima que a pessoa começa a liderar? Na verdade, não. Na nossa igreja temos até células de crianças, né? É algo bem legal. Claro, Mas as células de crianças são lideradas por crianças? são Como lideradas funciona? por adultos, ok? Mas algumas crianças que já estão numa idade legal, 11, 12 anos ali, elas já começam a liderar, a ter um papel de liderança, né? Ok. Tem algumas células, por exemplo, de crianças que o líder é adulto, claro, mas já tem o vice-líder que é uma criança, já preparando a criança para isso. Então, na juventude em si, a partir dos 12 anos a pessoa já lidera, porque já é a faixa etária dos adolescentes, entendeu? É assim, são 90% de jovens na região azul e mais ou menos uns 10% de adolescentes. E na região roxa, é 90% adolescentes e 10% de jovens. Tem poucos jovens. Agora que a galera da região roxa está transicionando para a juventude. Mas eles vão continuar na roxa. Eles não vão sair da roxa e ir para azul. Eles vão continuar lá. Né? Porque é a região de células. Independe do culto. Ok? Agora, no culto, por exemplo, eu vou pegar algum líder que já está transicionando de adolescente para jovem, ele vai começar a vir para o livre. E aí ele vai começar a transicionar no culto, mas na célula ele vai continuar na roxa. Tratando-se de região roxa e azul, a partir dos 12 anos de idade, já pode liderar. Nós temos bastante líderes assim. Bem assistido, né? Claro, bem acompanhado, mas já lideram. Então, pelo que eu entendi, não tem uma transição de à medida que a pessoa vai crescendo, vai saindo ali, vai transicionando de pré-adolescente para adolescente, para jovem, não é institucionalizado que ele deva mudar de região. Isso. Normalmente, o Giovanni, que cuida dos adolescentes, ele está em bastante contato com a Patrícia, que é a pastora das crianças. Às vezes acontece, ok? De subir uma galera adolescente, criança, junior, para os adolescentes. E essa célula se torna uma célula da região roxa. Às vezes isso acontece, a célula inteira vai. Assim também como, às vezes numa célula, numa região de adultos, que é a vermelha, amarela e verde, numa dessas daí, uma célula é um perfil mais jovem, a galera tem 19, 20 anos. Então nós, como pastores, conversamos entre nós mesmos e nós, às vezes, fazemos a mudança. O cara vem com a célula dele da região amarela para azul, ou da região amarela para roxa. Enfim, temos essa amizade entre os pastores de região. A gente não tem nenhuma disputa, nenhuma guerra. Agora, não há nenhuma institucionalização, se é que está certa essa palavra, não há nenhuma forma assim instituída pela igreja, uma transição. Olha, agora você vai... Não tem. Tratando-se de células, ok? Tratando-se de culto, no caso da juventude, nós trabalhamos. Okay. A transição, né? Isso... O próprio líder de adolescentes já vai trabalhando, falando, galera, se fizer 19, você vai subir e tal. Isso é uma coisa natural, a galera já tem esse entendimento. Até porque adolescente é igual coelho, né? Multiplica bastante. Então... Não, e com o tempo ele vai perceber que aquele culto não tá mais com a cara dele, né? Então ele vai sentir a necessidade de um culto mais maduro ou um culto mais voltado para ele, assim. Acho que isso é normal. Tem acontecido algumas, assim, já. Porque como faz pouco tempo, então a galera que ficou nos adolescentes ainda está crescendo. Eles ainda estão no processo de crescimento, entende? Então nós estamos ainda nesse processo. Então algumas pessoas já estão começando a transicionar, a vir para cá, para o livre, né? Assim como algumas pessoas, os juniores, já subiram para os adolescentes, entendeu? E isso é bem direcionado pela liderança. Não é nada formal, né? É pela liderança. Ele vai direcionando e as pessoas vão indo, entendeu? Então tem sido um trabalho bem legal nessa questão. Lucas, e diante da realidade que vocês vivem, há algum movimento já previsto para daqui a alguns meses ou alguns anos de mexer nessa estrutura de culto, não só de culto, mas também de multiplicação, para atender alguma necessidade específica de vocês? Ainda não. Nosso foco agora está sendo as faixas etárias, ok? E o nosso foco é trabalhar com as células, porque ainda não atingimos os alvos que queríamos atingir. Chegamos a um número muito bom, mas nós queremos ainda atingir alvos. Ainda tem muitos jovens que ainda não frequentam os cultos. E isso não tem a ver agora mais com os cultos. Agora tem a ver com as supervisões, anunciarem o culto, mostrarem para eles que tem um ambiente para cada faixa etária,
Isso nós estamos num processo, ok? Fazem 2 anos que nós já multiplicamos as celebrações, 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, para ser mais específico. E nós estamos ainda nessa transição de pessoas que estão em células frequentarem os cultos. Por quê? Porque nós temos também o culto de domingo, que é o culto principal da igreja. A gente não disputa com o domingo, não tem como. E nem se quiséssemos, né? Não pode, isso é deslealdade. Culto de domingo é culto de domingo. Nosso pastor, nossa igreja, nós temos bastante consciência disso, ok? O problema que nós estamos enfrentando é porque nós temos também, por exemplo, na região azul, muitas famílias. E muitos deles não participam de culto de jovens. E a gente também não força. Mas aqueles que são jovens, nós estamos tentando inseri-los no ambiente de juventude, não para que haja uma disputa, como eu acabei de dizer, entre os cultos, mas para que haja uma ligação, para que haja uma linguagem onde eu consiga falar com o meu povo, onde o Giovanni consiga falar com o povo dele toda semana. Assim como o pastor Marcelo consegue falar com toda a igreja todo domingo, nos 4 cultos que tem, eu quero também poder falar com todas as minhas células aos sábados, e não somente num cultão da região, né? Porque às vezes a gente faz o culto da região também, né? Que é numa quarta-feira, a gente não tem célula e todos vêm para a igreja, onde faz um culto específico e tal. Então, eu quero ter esse alcance semanal. Não só eu, como o Giovanni, como o Alan, e agora o de casais, né? O líder dos casais, que nós estamos trabalhando já para restaurar o ministério aí de uma forma mais específica. Então, mais isso. Esse é o nosso foco, né? O que nós estamos trabalhando. Nós não temos ainda uma visão assim de fazer algo novo para atender alguma outra faixa e tal. Temos ideias, né? Temos sonhos, queremos fazer um culto em inglês, né? Da juventude, mas ainda estão na fase dos sonhos. Legal. Caminhando para o nosso encerramento aqui, então, Lucas, deixa alguma dica, uma palavra de encorajamento para os líderes de jovens que nos ouvem? Então, a dica que eu quero dar para todos aqueles que estão ouvindo, o ministério de jovens, o ministério com jovens, ele é um ministério dentro da igreja. Nós estamos dentro de um reino, nós estamos fazendo parte de um reino, nós não estamos aqui para erigir impérios, mas sim para glorificar e adorar ao único rei que é Jesus Cristo. Então, você que é líder de jovens, você que cuida de células, que trabalha com isso, seja aliançado à sua igreja, seja aliançado aos seus pastores, tenha essa visão muito, muito bem clara dentro de você. Ame eles, seja obediente a eles e não pare de inovar, não pare de crescer, não olhe para trás, não faça um ministério de manutenção. Amém. Faça um ministério de multiplicação, né? Nós não trabalhamos com ministério de manutenção, porque quando a gente trabalha com o ministério de manutenção, a igreja envelhece, a igreja perde. E Jesus nos disse para avançarmos, Jesus nos disse para fazermos discípulos até que ele voltasse. Então, todos os dias ele estará conosco para que nós possamos fazer discípulos. Então, trabalhe dessa forma. Líder de jovens precisa entender a sua posição, porque se você não entende a sua posição, você não cumpre o seu propósito. A nossa posição é influenciar a nossa geração para que o Brasil se torne um país melhor, para que as pessoas se entreguem a Jesus, em primeiro lugar, claro, e para que nós possamos, de fato, cumprir aquilo que fomos chamados. Eu creio que tem vidas, tem pessoas que estão na lama, pessoas que estão no pecado, pessoas que estão desviadas, perdidas, e o Senhor colocou-nos aqui para fazer a diferença. Então nós vamos liderar, formar líderes, ganhar o máximo de pessoas possíveis, nunca perder a paixão e nunca olhar para um ministério de manutenção, mas um ministério de multiplicação, de crescimento, de romper. Amém? Essa é a dica que eu tenho. Amém. Eu aprendi algo. Eu não posso ser o Espírito Santo. Eu tenho que levar os meus jovens, a minha liderança, as pessoas que estão debaixo do meu cuidado, para perto do Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre para elas o caminho. Então, não tente fazer na sua força, mas faça na força do Espírito. Seja amigo do Espírito Santo, mostre para as pessoas o Espírito Santo, conduza-as para perto de Deus, as suas ovelhas,
Eu vejo muitos líderes jovens que já têm um monte de problema de saúde, porque tentam fazer no seu próprio braço. Mas tudo que é feito na carne, a própria Bíblia diz que a colheita é de corrupção, mas o que é plantado no espírito, a colheita é no espírito. Então, leve os seus jovens para perto de Jesus. E aí eles vão trabalhar mais, eles vão amar mais, vão ser mais apaixonados e você vai multiplicar de forma exponencial. Esse é o que eu tenho aprendido. Não estou 100% nisso ainda, mas estou trabalhando e crescendo para isso. É algo que Deus tem me incomodado e tem me levado a viver. Amém. Lucas, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter compartilhado tanto a sua experiência e o conhecimento que você já passou com a gente. Pessoal, então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.